Oi, gente, tudo bem? Como eu prometi pra vocês, eu tô aqui pra falar a respeito do meu manequim de 2017. Então, queria mostrar pra vocês essa calça aqui. É a calça que eu usava em 2017, quando eu tinha 80 quilos. E essa calça aqui é a calça que eu estou usando hoje, agora que eu emagreci. Então, só mostrar a comparação pra vocês. Essa é a mudança de manequim que eu consegui de 2017 para cá, usando a técnica, usando ação também, né? Essa é a calça que eu uso hoje. É um manequim 42 que não tá justo. Ele tá aqui, se a gente olhar, precisa de um cinto, ele tá, né? É a calça que eu uso hoje. E essa outra calça é a calça de 2017, quando eu tava com 80 quilos. Lembrando que hoje eu tô com 67 quilos. Essa aqui é a calça que eu usava em 2017. Essa é a calça. Olha só. Então, gente, isso é para mostrar para vocês sobre todo o processo do Theta Healing em si, que eu aplico em mim. Né? Então, assim, não é só simplesmente as sessões que a gente aplica nas pessoas. Eu primeiro, cada processo do Theta Healing e as outras técnicas, eu aplico em mim primeiro para ver se funciona, para poder falar se realmente é viável ou não. Então aqui está o resultado. Essa calça é a calça que eu usei em 2017. Tá bom? Como eu prometi para vocês, olhem a foto que eu postei antes, aquela foto que eu estou sentado usando essa calça aqui. Olhem o meu perfil lá e olhem agora a calça, a largura que ela está. Tá bom, gente? Então é isso. Ó. Um grande beijo para vocês. Continuem assistindo nossa série de emagrecimento, que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Relacionamento com amigos, né? E eu acho que o ápice foi 2017, começo de 2018, acho que foi o ápice, assim, de relacionamento, de coisas que eu precisava trabalhar. Eu estava num processo novo trabalho que eu estava num processo de conhecer novas pessoas e interagir com essas pessoas. Então eu percebi que aquelas pessoas que eu estava me relacionando, eu não estava conhecendo aquelas pessoas. Eu estava me interagindo com elas e, de uma certa maneira, eu acho que eu me decepcionei com as pessoas, eu me decepcionei comigo, com a minha reação com essas pessoas e tal. E aí o que aconteceu? Eu acabei com aquele sentimento muito de culpa, né? De ter confiado, de ter entregado a amizade, de ter entregado, acreditado, né? Então eu percebi que foi o ápice, nesse momento foi o ápice. E eu percebi que dos 35 aos 40 anos, 42, eu estava fazendo um processo desse, né? Que era conhecer novas pessoas, e assim eu não deixava muito essas pessoas chegarem, e quando eu deixava essas pessoas chegarem, algo acontecia. Eu acho que eu trazia para minha realidade algo que já tinha acontecido comigo no passado, e aí tinha as traições de amizade, tinham as coisas que faziam eu me olhar e me sentir assim mais protegido. Então, além da gordurinha, ainda tinha barba, né? Tinha barba, usava óculos, todo o meu rosto era bem coberto, eu tinha uma coisa com a minha figura agora sem barba, né? E aí o que acontece? Eu comecei a olhar esse processo, né? Então, uma das coisas foi com o Theta Healing, mas não foi só o Theta Healing, né? Foi dentro da casa espírita, onde eu comecei a olhar alguns processos, né? Fazer um pouco de reforma íntima e tal. Dentro de uns atendimentos populares que a gente fez, eu comecei a olhar um pouco para mim, né? Olhar um pouco para minha autoestima, olhar um pouco porque eu acabava fazendo muitas coisas para as outras pessoas e eu não fazia muito para mim,
né? Então eu presenteava as pessoas, eu ajudava as pessoas, eu estava sempre presente, mas eu não fazia isso para mim, né? E em 2017, nesses atendimentos populares com reiki, jorei, passe e energização, eu comecei a olhar isso um pouco para mim, né? A falar assim, pera, eu preciso ver o que está acontecendo comigo. Eu nunca pesei 80 quilos, né? Quem é esse cara que eu gostaria de ser, mais gordinho, mas que estava praticamente 20 quilos acima do peso, né? Então eu comecei a trabalhar isso. Então eu fui buscando ferramentas, né? Como eu falei, o jorei, o reiki, o passe, eles ajudaram a eu começar a olhar para mim. E em 2017, finalzinho de 2017, começo de 2018, eu comecei a usar o Theta Healing, né? Então o Theta Healing eu comecei um trabalho bem importante de olhar para dentro, né? Porque tudo que está fora é reflexo do que está dentro, né? Então essas decepções, essas coisas que aconteciam comigo, estava aqui dentro também. Como eu tivesse, como se eu criasse essas situações para que eu pudesse acreditar que aquilo era externo, sabe? Então eu criava situações, eu levava situações para alguns momentos onde era repetido da minha vida. E aí eu comecei com o Theta Healing a trabalhar um pouco a autoestima, mas em si olhar mais para dentro, meu poder pessoal, trabalhar uma coisa que é muito importante, assim, eu sempre fui uma pessoa muito manifestadora, né? Eu sempre, onde eu boto foco, eu conquisto, eu chego, até a própria formação de Theta Healing que eu fiz, assim, eu botei foco, e isso sempre foi assim na minha vida, né? A minha formação na área da computação, minha atuação no mercado de trabalho, 22 anos trabalhando com computação. Então tudo que eu manifestei, os cargos que eu manifestei, os carros que eu quis, em geral a minha vida, manifestar era uma coisa simples, um material. E eu comecei com o Theta Healing a olhar coisas que eu poderia manifestar. Por exemplo, eu poderia manifestar amigos mais leais, mais honestos. Eu poderia manifestar pessoas mais importantes na minha vida. Eu podia manifestar uma família mais próxima, né? Com mais saúde. Eu podia manifestar a minha vida menos amarrada profissionalmente, uma vida mais solta. E o Theta Healing me permitiu isso, né? Então, lá desde 2005, dentro da Casa Espírita, eu já comecei um processo de olhar para dentro, que foi aprender a doutrina espírita, entender como funciona as leis do universo, tal. E dentro do Theta Healing eu comecei nesses processos, entender o que as crenças faziam comigo, o que as crenças atuavam no meu corpo. Então, assim, descobri essa questão de que a gordura no meu corpo era uma proteção, né? Que eu poderia interagir com as pessoas sem precisar dessa proteção, sem precisar dessa capinha de gordura, né? E a gente tem que lembrar, né, que eu tenho um histórico familiar de doenças cardíacas relacionadas à gordura, né? Então meu pai era mineiro, minha mãe é baiana, os dois morreram de entupimento arterial, né? E isso é ocasionado pela gordura, né, no sangue, todo o processo de absorver essa gordura, ela se depositar dentro das paredes, né, o colesterol, bom, ruim, tal, todo aquele processo. Então eu já tinha esse histórico. E dentro do Theta Healing eu comecei a olhar que meu pai e minha mãe também estavam num processo que era de proteção, né? Aquela gordura, aquilo que eles armazenavam no corpo deles, era um processo de proteção. Então, o Theta Healing me abriu esses olhos do que era o que estava acontecendo comigo. Então eu comecei um processo bem importante dentro do Theta Healing, então a partir de finalzinho de 2017, onde eu comecei a efetivamente fazer as sessões, né, e os cursos, eu comecei um processo de emagrecimento. Então todo o processo de curso que eu entrava, eu emagreci um pouquinho. Todo o processo assim, que me permitia acessar coisas muito profundas de segurança, insegurança, proteção, elas me tiravam um pouquinho de gordura do corpo. E um curso que foi bem importante foi o curso Anatomia Intuitiva, onde eu consegui olhar o meu corpo como uma coisa integral, né? Então eu percebi que não é só o que eu comia
mas não é só o que entra pela minha boca e o que é absorvido pelo meu organismo, mas também a forma, meus pensamentos, como energeticamente eles atuavam no meu corpo, né? Meu fígado, meu rim, meu pâncreas, então eu percebi que tinha uma interação ali. E começou esse processo lindo. E um dos cursos assim que foi muito importante para minha consciência de processo externo, assim, de como que técnica que eu utilizava para melhorar o meu peso, o curso DNA 3 me ajudou muito. Eu olhar e falar assim, poxa, se tudo é vibração, tudo é energia, o que está acontecendo com o meu corpo? Por que que essas, digamos assim, essas, essas células de gordura, elas estão sempre se mantendo em algum lugar, né? Por que que elas estão sempre dando manutenção para a gordura, necessariamente? Então, assim, no curso de DNA 3 eu aprendi uma técnica que é utilizar um tom, uma vibração a partir de uma lei, né? A lei da vibração, a lei do tom, que me permitiu encontrar qual que era o tom da saúde perfeita da minha célula e o contratom para aquela célula de gordura, tá? Então, é como se eu pudesse fazer uma lipoaspiração energética a partir da vibração, né? Lembrando, gente, que o curso DNA 3 ele te permite olhar um pouco o paradigma, saindo um pouco da realidade da realidade biológica, mas a gente olhar que se tudo é vibração